Olá, como é que você está? Tudo bem? Como é que foi a sua semana? Espero que tenha sido uma semana abençoada em Jesus Cristo. Queridos, vocês sabem que durante todo esse trimestre nós vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Já estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, né? A lição da semana tem como título Os Primeiros Líderes da Igreja. Eu quero ler para você um verso da Bíblia, que está no livro de Atos, no capítulo 6, no verso 7, que diz assim, logo na introdução da lição. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 6, verso 7. É interessante você notar que, depois do Pentecostes, o Evangelho começa a crescer e alcançar lugares mais distantes. E pessoas de diversas nacionalidades, diversos lugares, começam a aceitar esse Evangelho que salva. A igreja começa a crescer e com o crescimento algumas dificuldades também aparecem. Por exemplo, os estrangeiros que vieram de fora, os judeus que não moravam na Judéia, que vieram morar agora e que aceitaram esse evangelho, começaram a reclamar que as suas viúvas não tinham o mesmo cuidado que as viúvas judeias. Então o que aconteceu? Homens de Deus foram escolhidos dentre estes, que nós chamamos de helenistas, para que cuidassem dessa tarefa. Nós chamamos esses homens de diáconos. Dentre esses diáconos existia um homem com um perfil muito especial, um líder por natureza. Ele se chamava Estevão. Estevão defende a fé. Estevão é um diácono que tem assim, um perfil muito determinado em defender as causas de Deus, em viver segundo a vontade de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando você tenta viver segundo a vontade de Deus, quando você tenta ser fiel a esse Deus, quando você busca forças desse Deus para ser fiel, algumas lutas aparecem. E Estevão talvez tenha tido a maior das lutas que um homem pode ter. Os sacerdotes da época, as pessoas que não professavam a mesma fé, começaram a nutrir um certo ódio de Estevão. E um dia ele foi levado à Assembleia para poder dar razão da sua fé. E Estevão falou de uma forma ousada, destemida, defendeu a morte de Cristo e falou algumas coisas que insultou então os judeus que estavam ali presentes. Esse testemunho de Estevão trouxe sobre ele algumas dificuldades. Estevão percebeu que seria talvez a última oportunidade de testemunhar e falou com ousadia. Destemidamente ele falou e destemidamente ele proclamou o Evangelho de Cristo junto àqueles homens que rangiam os dentes com raiva, com ódio de Estevão. E naquele momento, Estevão então foi sacrificado. Naquele momento, Estevão foi apedrejado. Mas uma coisa interessante acontece nesse episódio. Estevão não atribui àqueles homens o seu pecado, pede para que Deus os perdoe. E nesse momento, Estevão vê como se o céu aberto e Deus como se estendendo as mãos para Estevão. Eu não sei quais são as lutas que você terá que enfrentar para defender a sua fé, mas eu sei que se você se mantiver fiel, Deus ainda estará com as mãos estendidas para você, sustentando você e sustentando a tua fé. Que o bom Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço.